Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Otávio, vou ministrar a disciplina de Direito Penal para vocês, mas também vou ministrar a disciplina de Direito Processual Penal. De antemão, pessoal, eu já adianto a vocês que qualquer dúvida que vocês possam tirar, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail rodrigootavio.adv1@hotmail.com. É o meu e-mail pessoal e eu prometo a vocês que eu retornarei a vocês da forma mais célere possível. Bom, pessoal, eu já fiz alguns vídeos que circularam em alguns grupos de redes sociais, em alguns grupos de WhatsApp e tudo mais. Mas esse nosso canal no YouTube, ele nos possibilita ter uma liberdade maior em termos de tempo para nós explicitarmos, para nós explicarmos aquilo que tem que ser explicado. De toda forma, de sorte que quando a gente faz uma aula, quando a gente prepara a nossa aula de Direito Penal, nós vamos falar sobre tudo isso que está escrito no quadro e nós precisamos de um certo tempo. Então, eu já afirmo a vocês, trabalhando todos esses tópicos que aqui estão, eu já afirmo a vocês de antemão que é possível nós gabaritarmos as provas de penal e processo penal na OAB. É possível, pessoal. É possível. E baseado nessa premissa da possibilidade de gabaritar a prova da OAB, é que nós vamos traçar o nosso objetivo, a nossa meta. Salvo o melhor juízo, a nossa prova é dia 27/6, dia 27 de junho, nossa prova de primeira fase. Sendo a nossa prova dia 27 de junho, nós temos um tempo mais do que razoável para preparar o nosso material e para nos prepararmos de uma maneira bem legal, bem bacana. Eu vou disponibilizar nas próximas aulas um cronograma de estudos. E nesse cronograma vai estar explicitado as matérias que mais cairão, a forma de trabalho e tudo mais. Outra coisa que eu gostaria de falar, que eu gostaria de ressaltar a importância, é o seguinte, pessoal, há uma suma diferença, há uma brutal diferença do aluno que faz exercícios e do aluno que não faz exercícios. Então, a dica para passar principalmente na primeira fase, fazer exercícios. Responda questões, faça exercícios. Eu vou passar exercícios sempre ao final das próximas aulas de reafirmação do conteúdo. Mas nada impede que você, enquanto estudante, enquanto acadêmico, enquanto bacharel, depois de resolver as questões que eu passar, que você procure outras questões no intuito de reafirmar o seu conhecimento, de melhorar o seu aprendizado, de aprofundar o seu aprendizado. Dito isso, vamos ao apanhado geral nessa primeira aula do que vai ser ministrado ao longo do curso. Bom, o Código Penal, que é o decreto 2848 de 1940, salvo engano, ele é dividido em duas partes, a parte geral e a parte especial. A parte geral, ela vai dos artigos 1º ao 120. 1º ao 120. A parte especial vai dos artigos 121 ao 361. 121 ao 361. Alguém pode perguntar assim, mas professor, qual é a diferença? Qual é qual é a distinção entre a primeira parte e a segunda parte? A parte especial e a parte geral. A
principal diferença, a essencial diferença, é que a parte geral, ela trata das teorias, ela trata dos princípios, das regras a serem aplicadas. Enquanto que a parte especial já trata dos crimes propriamente ditos. Dito isso, vamos aos títulos, ao corpo de cada parte, digamos assim. Os senhores sabem que os códigos eles são formados por títulos. Na primeira parte, a primeira parte compõe-se de 8 títulos. A segunda, de 11 títulos. Os títulos da primeira parte são, como os senhores podem ver, aplicação da lei penal, do crime, da imputabilidade penal, do concurso de pessoas, das penas, das medidas de segurança, da aplicação da lei penal, da extinção da punibilidade. A parte especial, por outro lado, é composta pelos títulos crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a propriedade imaterial, contra a organização do trabalho, contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos, contra a dignidade sexual, contra a família, contra a incolumidade pública, contra a paz pública, contra a fé pública e contra a administração pública. Agora, alguém pode perguntar: professor, qual é o mais importante a ser estudado para a prova da OAB? Tendo em vista a exiguidade do tempo, tendo em vista que o tempo é muito pouco. Eu responderia: simples. Tudo é importante. Tudo é importante. Mas, como nós temos pouco tempo, embora a prova seja só no dia 27 e a nossa fase de preparação ainda é longa, mas mesmo assim o tempo é muito curto para uma matéria muito grande, eu destacaria a aplicação da lei penal como primeiro título importante. Eu destacaria o título do crime como outro título importante. E eu destacaria das penas. Repito, todos os títulos são importantes. E nós veremos todos os títulos a seu tempo e modo, com calma e serenidade necessárias. Mas eu destacaria esses 3 de pronto. Isso na primeira parte. Na segunda parte, eu destacaria crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual e crimes contra a administração pública. São títulos que são importantes, todos eles são importantes, mas esse tem uma incidência um pouco maior em prova da OAB. Nesse primeiro momento, nós não adentraremos especificamente em nenhum título. Isso aqui é mais uma apresentação do conteúdo, do que nós veremos ao longo do curso, como eu já disse. E nós veremos ao longo do curso, em se tratando de títulos de aplicação da lei penal, princípio da territorialidade, princípio da extraterritorialidade, princípio da anterioridade da lei penal, enfim, princípios. E outros institutos, não só princípios. No título 2 do crime, nós vamos ver o conceito de crime tentado, de tentativa, o conceito de crime consumado, nós vamos ver o conceito de crime doloso, o conceito de crime culposo, nós vamos ver o conceito de culpa. Culpa é a mesma coisa no direito do que é para o senso comum? Não é? Vamos ver a seu tempo e modo. No caso do título 3, da imputabilidade penal, nós vamos ver a idade do cidadão e a responsabilidade penal que ele tem em virtude da sua idade. Ele é completamente incapaz, ele é um imputável,
ele é um inimputável ou ele é um semi-imputável? Isso depende da idade e isso também nós veremos no título 3. No título 4, no concurso de pessoas, nós vamos ver circunstâncias incomunicáveis, circunstâncias comunicáveis, nós vamos ver conceitos de autor, coautor, partícipe, enfim. No título 5, das penas, nós vamos ver os tipos de penas. Penas restritivas de direito, penas privativas de liberdade, penas de multa. Vamos ver o conceito de cada pena, vamos ver a forma como que essas penas são aplicadas, vamos mencionar a legislação, passagens da legislação da lei de execuções penais, enfim. No título 6, das medidas de segurança, nós vamos explicar o conceito de medidas de segurança, nós vamos falar para quem são direcionadas as medidas de segurança e afins. Um assunto bem interessante. Vamos falar de divergências doutrinárias muito interessantes a respeito desse assunto. No título 8, da ação penal, nós também veremos assuntos relativos à ação penal. A ação penal, de que forma que ela é feita? Quem que pode ajuizar a ação? A ação pública condicionada, incondicionada, subsidiária da pública? Todos esses conceitos nós vamos ver. No título 8, da extinção da punibilidade, nós vamos ver as formas como que a punibilidade ela é extinta. Nós vamos ver como que o Estado perde o que nós chamamos de ius puniendi. Nós vamos ver, por exemplo, como que ocorre a prescrição, como que ocorre a decadência, como que ocorre, por exemplo, a perempção. Nós vamos ver o conceito de perdão judicial. Todos aqueles institutos presentes no artigo 107 do Código Penal brasileiro. Isso na parte geral. Na parte especial, nós vamos ver os crimes contra a pessoa, como eu já falei. Exemplo, homicídio. Nós vamos ver os crimes contra o patrimônio. Exemplo, furto, roubo. Nós vamos ver crimes contra a propriedade imaterial. Crimes contra a organização do trabalho. Redução à condição análoga à de escravo. As penas máximas, mínimas. Como que se dá essas penas? Nós já teremos visto no título 5. Contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Contra a dignidade sexual, outro tema interessantíssimo. O caso de estupro, crime de estupro de vulnerável. Atentado violento ao pudor, um instituto que foi revogado, que foi absolvido, foi absolvido por um outro artigo. Como é que deixa de ser? Artigo 213, artigo 214. Qual foi revogado, qual não foi? Como que se deu essa situação? Crimes contra a família, exemplo, crime de bigamia. O sujeito é casado e contrai um novo casamento, sabendo da situação de casado. Crimes contra a incolumidade pública. Crimes contra a paz pública. Crimes contra a fé pública. Crimes contra a administração pública.